Olá, sejam bem-vindos. Então, esse trabalho, esse desenho, eu me inspirei na Bíblia Sagrada, especificamente em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim: o apóstolo Paulo falando, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Apóstolo Paulo foi um estudioso da Bíblia, ele perseguia os cristãos, então, desde que Jesus encontrou ele, né, deixou ele cego por um tempo e depois deu a missão para ele, né, evangelizar e tal. E no passado, o apóstolo Paulo, ele foi casado e teve filhos, isso não está na Bíblia, mas está nos históricos, os históricos, né, em livros históricos. Então, ele deixou toda a vida dele de perseguidor, de um estudioso que vivia no sinédrio e que para estar no sinédrio teria que ser casado. Então, ele deixou toda a vida dele do passado, de perseguidor dos cristãos. Ele foi seguir Jesus e fazer tudo o que o Senhor Jesus mandava para ele. Então, ele dizia que que ele estava avançando, mas que ele não se achava que estava avançando, porque tinha muito mais coisas pela frente, né? Então essa é a representação dessa moça que está numa estrada avançando, ela está de costas para nós e avançando em direção àquele um sol, um sol e um céu diferentão com coisas diferentes. O que isso representa? Representa que na Bíblia que quem aceita Jesus e vive de acordo com a palavra, um dia vai morar na Nova Jerusalém, que se chama para nós, que para quem não acredita, diz, vai viver no paraíso. Então, ela está indo em direção a esse lugar e paraíso, e ela deixou tudo para trás, indo em direção a esse lugar maravilhoso, esse sol, essa luz brilhante. Então, essa é a representação dessa pintura, desses dois versículos que eu quis representar. A moça na estrada, deixando as coisas para trás. Então, a representação das coisas não só são coisas materiais, terrenas, são coisas da vida em geral, sentimentos, tudo, tudo. Todos os tipos de sentimento, tudo. A pessoa se despir e seguir, só andar para frente e não olhar para trás. Tanto é que ela tá até descalça. Ela tá com o pé no chão, só a roupa do corpo e seguindo em frente ao sol brilhante e por trás daquelas árvores tem algo mais, o prêmio, que é o alvo, o prêmio que é Jesus Cristo, esse é o prêmio. Então, é essa representação da pintura que eu quis fazer com a técnica de aquarela. Então, eu passei uma camada de aquarela, o papel bem aguadinho, e depois de seco, eu comecei a pintar a estrada. Depois, eu fiz o esboço da moça, né, de costas. Então, aquarelas e o sol lá adiante, porque todas as pessoas
independentemente de religião, tem essa sensação de eternidade. Uns podem ir para algum lugar, outros dizem que vão para outra, não importa, mas que quando morre sempre vai para algum lugar. Todo mundo acha que vai morrer e vai para algum lugar. Então, essa é a perseguição, é o que todo mundo almeja, ir para um lugar bom, né? Então, essa moça está indo em direção, em, é, em direção reta, sem curvas, não está inclinando nem para a esquerda nem para a direita, ela está indo em frente. Como dizem, sempre reto toda a vida. Então, a vegetação na esquerda, na direita, tudo com pinceladas aleatórias mesmo. Então, eu vou fazer uns desenhos com árvores, com representações imagéticas, que não existem, são coisas lúdicas, árvores e plantas lúdicas, para mexer com o pensamento da gente. Então, o que que a gente está em busca de algo maior, algo mais, algo diferente, algo, algo surreal? O que é surreal? O que é surrealismo? É a representação de coisas que não existem, coisas reais com coisas que não existem. Salvador Dalí era um surrealista, e assim outros mestres da pintura também, muitos surrealistas, que trazem à existência do pictórico coisas que não existem. Então eu quis representar de uma forma fantástica, e imagética a representação das da árvore, das flores, do campo, do verde, em meio àquela estrada lisa e sem vida, usando aquarela, sempre reforçando a aquarela com mais pigmento, com mais tinta, com mais água, dependendo da técnica, do que se quer fazer. Ah, eu quero deixar mais forte, eu quero deixar mais fraco, eu quero deixar um meio tom. Então, a gente vai trabalhando com a aquarela mais pura ou menos pura. Ó, pode ver que eu tô colocando bastante água, ó. Aproximando aqui. Como esse trabalho é com técnica mista, eu estou usando a aquarela, desenho, grafite, lápis de cor, canetinha, aquarelas brilhantes e caneta marcador bem fininho. Eu estou usando o lápis de cor da Atriz. É um lápis de cor bem macio, um lápis de cor que mistura bem, sobrepõe bem as cores e mistura bem. Você pode fazer ótimos trabalhos de realismo também com esse lápis de cor da Atriz. Eu recomendo para crianças e adultos também que gostam de colorir. O lápis da Atriz é bem acessível e ele é muito pigmentado, a cor dele é bem forte. E a mistura se dá muito bem com misturas de cores. Eu estou fazendo o céu.
trabalhando com a folha, a página da pintura deitada para poder enxergar melhor, porque com a mão esquerda às vezes fica em cima da pintura e não dá para ver direito. Então, com a folha deitada, agora eu estou usando uma caneta tinteiro, né? Com uma ponta bem fina, que é muito bom de se trabalhar. Eu estou fazendo um céu bem surreal mesmo. Um céu bem lúdico, com caneta tinteiro preta. Agora eu estou usando uma Posca. Essa Posca, ela é 07, com a ponta bem fininha, e ela tem uma cor bem preta mesmo, bem pigmentado. Ela seca muito rápido e não mancha. Espero que gostem do processo artístico de criação e deixa um like, compartilha, me segue no Instagram.
tô misturando as cores para dar tons e uns degradês bem interessante. Esse é o lápis de cor da atriz. Agora eu tô usando uma canetinha, mas ela se chama Brush Pens. É uma canetinha com uma ponta mais grossa que parece um pincel. Então, elas são aquareláveis. São canetinhas que misturando com água, ela dá um efeito de tinta aquarela bem transparente. E ela tem duas pontas. Uma ponta que é o pincel, é mais grosso, e uma ponta que é bem fininha, que aí parece uma canetinha das mais antigas. E o lado do pincel, que é mais com a espessura mais grossa, que é esse que eu estou usando agora, ele é mais maleável. Essa marca é da Stadler. Esses traços eu tô fazendo com a canetinha, né? Com o pincel. E eu quis deixar ele mais sutil. E agora eu misturo com água. Agora eu vou sombreando o desenho da moça. Continuando com o sombreamento do vestido da moça, do corpo da moça. Eu usei três tipos de lapiseira, uma 005, uma 09 e uma 1.0, todas com grafite da família dos Bs, que são grafites macios, específicos para desenho artístico e sombreamento. O grafite é bem macio mesmo. Agora eu estou usando um esfuminho que chama. Pode ser feito também com cotonete, mas não é a mesma coisa. Eu estou usando o dedo também. Pode ser feito, mas o dedo precisa estar bem limpo, porque senão transfere a gordura do corpo do dedo para o papel e não consegue mais tirar. De jeito nenhum, nem sombreando mais por cima. Agora eu estou usando um grafitão que chama. Esse grafite, ele é 8B. Isso quer dizer que ele é muito, muito, muito macio, muito forte o grafite e ele sombreia bem fácil, mancha bem fácil também.
Agora com esfuminho de novo. Como esse é um papel aquarelável, ele tem muitos poros, então ele não fica um sombreamento bem lisinho. Agora eu estou passando uma aquarela, um branco furta-cor, que conforme a luz ele fica rosa. Eu estou colocando na estrada e ao redor da moça, como se fosse uma luz vindo dela. E a cruz, como se fosse a sombra dela. Que cada um carrega sua cruz, né? Essa é a representação. Olha, eu estou virando o papel para vocês verem que fica um contorno, conforme a luz, fica um contorno, um rosa, um rosado, que é uma aquarela cintilante. Para vocês verem o efeito com a luz. E depois eu coloquei uma aquarela cintilante na estrada. Então eu mostro, viro o papel para vocês verem o efeito que dá da cintilância da aquarela brilhante. Conforme a luz, ele fica colorido. Representando a estrada, né? A estrada cinzenta e sem graça, mas que contém o colorido, um brilho. Tem alegrias, tem amor, tem as coisas boas também nessa estrada reta que a gente percorre aí, que se chama a vida. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem e deixem um like. Deus abençoe.